Meus irmãos, nós estamos em um tema que é sobre avivamento. Nós estamos nesse tema e eu não quero fugir do tema daqui que os irmãos escolheram, que o nosso pastor está mencionando juntamente com a igreja. E quando eu leio a minha Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 13, e em toda a sua carta aos Romanos, eu aprendo algo muito interessante, pois o tema central da igreja, desse culto, é avivamento. E o tema desse livro de Romanos, principalmente no capítulo de número 13, fala-se sobre avivamento. O tema do capítulo 13 nada mais é um despertamento que Paulo estava pregoando para os irmãos de Roma, para os nossos irmãos, e ele dá ênfase ao conjunto de ações daquela igreja, que aquela igreja deveria viver. Ele começa a mencionar e trazer ali um verdadeiro avivamento, porque existe já o falso nos dias de hoje. Então ele traz o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele vem acompanhado com orações. O verdadeiro avivamento, ele vem acompanhado com louvores a Deus. O verdadeiro avivamento vem acompanhado com um ser humano se humilhar diante de Deus. Então todas as vezes que nós vamos ler a epístola de Romanos, ela vem trazendo e abordando a nós assuntos muito importantes, porque entre outras epístolas, Paulo refere aos romanos e alguns estudiosos até chamam essa epístola da epístola catedral, da epístola que é uma enciclopédia, porque ela abrange vários ensinamentos, ela abrange vários estudos, assuntos importantíssimos à igreja naquela época. E nos seus 16 capítulos, vem Paulo orientando acerca de um despertamento, acerca de um povo que estava dormindo literalmente? Não, de um povo que estava dormindo espiritualmente na igreja, de um povo que agora estava dormindo com os seus olhos espirituais totalmente fechados e não mais ligado no reino dos céus, mas vieram agora a dormir. E Paulo ele vai usando esse termo de despertar. Paulo vai usando esse termo de despertar porque ele muito bem sabia dos ensinamentos de Cristo, e uma vez que Cristo agora profere a parábola das 10 virgens, ele também usa esse termo dizendo para ela: olha, desperta, porque o noivo vem. E o que nos traz a entender aqui, irmãos, é que as virgens loucas e tanto as prudentes, elas estavam dormindo, as duas estavam dormindo, mas o que diferencia uma da outra é que uma tinha o azeite, louvado seja o nome do Senhor, uma tinha o azeite, que era a presença do Espírito Santo, louvado seja Deus. Eu não vou pregar sobre as 10 virgens, porque eu vim ao culto aqui, e o evangelista Levi já pregou sobre as 10 virgens. Você que não veio perdeu, mas eu quero aqui me apegar sobre esse despertamento. Agora vem a Bíblia falando num dos seus profetas, profeta Abacuque, no capítulo de número 3, o versículo 2 nos diz: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-lhe conhecida, e na tua ira lembra da tua misericórdia. Aleluia. Eu aprendo algo aqui. Quando o profeta está se referindo à palavra viva, aqui elas traz um significado muito grande, que é trazer de volta, que é realçar, que é dar atividade àquilo que estava morto, àquilo que estava parado, àquilo que estava estacionado, por que não dizer assim? Então o profeta está dizendo para aquela geração: olha, Senhor, traga-nos de novo a unção, traga-nos de novo a presença, para que a tua igreja não seja uma igreja que, por mais que ela tenha até mesmo um automóvel de última geração, que a tua igreja não venha a ser esse automóvel que não tenha até mesmo gasolina, falta de gasolina, porque a igreja pode ser, irmãos, até mesmo nos dias de hoje,
Por que não dizer uma Hilux? Uma igreja pode ser um Camaro com uma potência danada, se não tiver a gasolina, nada vai adiantar, ela vai estar parada. Ou seja, igreja do Senhor, ela precisa ter o combustível da presença, ela precisa. Igreja pequena, grande, não importa, o importante é o combustível. Os irmãos concordam? Diga amém. Então o profeta estava dizendo isso, nós queremos esse combustível de novo. Nós queremos aqui esta unção novamente, nós queremos aqui este poder novamente. E alguns pregadores, eles até mesmo com os seus jargões e chavões, quando eles se pregam sobre restauração e restituição, eles usam muitas palavras emotivas para trazer a euforia do povo, para mexer com a emoção. E esses dias atrás eu ouvi um pregador pregando e falando que o diabo ia devolver para ele as coisas que foram tomadas. Deus ele pregando e falando para a igreja, falando: olha, o diabo tem que devolver, ele vai devolver. Meu irmão, o diabo não tem que devolver nada, porque ele não possui nada da igreja, ele não possui nada que é meu e é seu. E aquilo eu comecei a pensar comigo, eu falei: meu Deus, aonde estamos vivendo? Olha só a teologia que está sendo pregada por aí. E é difícil, irmãos, de acreditar, porque e nós até mesmo ficamos pensando e vemos esses pregadores falando sobre isso, sobre as pessoas que estão perdendo os seus bens, perdendo as suas riquezas, e ele usa essa teologia que é totalmente descabida da Bíblia, que é totalmente fora de texto, de contexto da palavra do Senhor, e ele fala que o diabo vai devolver, e o diabo não tem poder para devolver nada, irmãos. É bem certo que a própria Bíblia diz que foi Deus que restituiu a Jó e mudou o cativeiro de Jó. Então eu fico um pouco difícil de crer, pastor Luiz, de que o diabo vai devolver alguma coisa a alguém, porque ele não pode, pastor Zé, porque é Deus que tem esse poder, é Deus que tem o poder de virar o meu e o teu cativeiro. Mas para isso acontecer, a igreja tem que estar de pé. Quando nós vamos ver em Joel capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz que restituí-vos-eis os anos que foram, restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vós. Sabe o que fica aqui fácil de nós aprendermos, irmãos? Que todos nós, muitas das vezes com a nossa força, nós podemos restituir aquilo que nós perdemos. Todos nós, com a sua força, com a sua vontade, com o teu trabalho, você pode restituir a tua riqueza, os teus bens. Mas se tem uma coisa que nós não podemos restituir, é o tempo. E Deus está dizendo: eu vou restituir o vosso tempo, aleluia. O tempo que você perdeu, eu vou restituir. E nós perdemos tempo, irmãos. Às vezes perdemos tempo justamente por estarmos dormindo. Perdemos tempo na nossa vida de fazer o bem, de marcar a nossa geração, por simplesmente estarmos dormindo nesse sono da indolência, no sono do pecado, no sono das coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia vai dizer que agora é tempo de avivamento, e tempo de avivamento é tempo de arrependimento, porque não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Eu procurei na Bíblia toda e não vou achar, não vou conseguir ver e contemplar com os meus olhos, porque verdadeiro avivamento, ele produz o arrependimento no nosso coração, aleluia. Ele vai produzir o arrependimento. E se as pessoas quiserem pregar por aí um avivamento que não tem arrependimento, abre o teu olho, porque não vai ser de Deus, porque não é de Deus, irmãos. O verdadeiro avivamento, ele traz arrependimento ao nosso coração. É bem certo que às vezes, irmãos, nós caímos lágrimas nos nossos olhos, choramos no culto, mas não adianta, porque avivamento não é lágrimas, pastor Luiz. Avivamento não é cair lágrimas nos nossos olhos. Você pode muito bem derramar lágrimas assistindo o Titanic,
Você pode muito bem derramar lágrimas assistindo qualquer filme romântico, pastora Miriam, mas eu quero te convidar a entender que o verdadeiro avivamento, ele produz em nós o arrependimento, aleluia. Se você entender que o arrependimento vai lhe produzir o avivamento, você está no caminho certo, porque pode haver lágrimas, pode, mas se não haver arrependimento, não vai haver o verdadeiro avivamento. Quando há arrependimento, o Senhor remove o pecado. Quando há arrependimento, nós damos legalidade para Deus trabalhar em nós. Quando há arrependimento, nós damos espaço no nosso coração para Deus vir e arrancar e quebrar os grilhões, quebrar as algemas, quebrar tudo aquilo que não presta. Ele vem e faz a obra por completo, aleluia. Ele faz. E hoje em dia, irmãos, todos nós crentes, às vezes achamos que vir à igreja é um hobby. Às vezes achamos que vir à igreja nós vamos vir porque nós vamos ver fulano, ciclano. Não, nós temos que vir à igreja para louvar a Deus. Qual é o motivo que está no nosso coração de virmos ao templo? Qual é o motivo que está no nosso coração de nós virmos buscar a presença de Jesus? Qual é? Será que nós estamos vindo aqui simplesmente por vir? Ou que nós estamos vindo aqui porque nós queremos despertar a nossa própria alma, a nossa vida? Nós precisamos despertar. E quando eu falo sobre avivamento, eu vejo que o avivamento, ele traz livramento. Você concorda comigo? Sim ou não? Avivamento traz livramento, porque a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Ou toda vez que eu e você buscarmos a unção de Deus, esse avivamento, vai haver livramentos, porque Ele vai despedaçar esse jugo. O jugo que nos prende, o jugo que nos acorrenta. E eu fico vendo que todas as vezes que essa unção for liberada aos nossos corações, ela vai nos trazer um despedaçamento. A nossa alma tem que se quebrantar, assim como foi louvado aqui, e eu poder contemplar com os meus olhos a unção despedaçando o jugo, pessoas sentindo a presença de Deus, pessoas se alegrando, porque a unção está despedaçando o jugo, enquanto está sendo louvado, enquanto está sendo pregado, Deus está trabalhando no teu coração, e a obra está sendo feita, o mal está sendo desfeito. A unção tem esse poder. Tempo de avivamento é tempo de alegria. Repita comigo: alegria. Está muito fraco. Tempo de avivamento é tempo de alegria. Traz alegria, porque eu nunca vi uma igreja avivada triste. Não dá. A igreja que é avivada, pastor Emília, ela tem que sorrir, ela tem que se alegrar, ela tem que glorificar, pastor Luiz, aleluia. Ela já sabe, ela tem no coração dela aquele versículo: eu me alegrei, aleluia, quando eu ouvi, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Então a igreja avivada é uma igreja que tem alegria no coração. Ela é uma igreja que pode ter problemas, que pode ter dificuldades, mas ela não se deixa vencer pelas dificuldades, ela não se deixa vencer pelo o inimigo que tenta lhe aprisionar, lhe deixar triste pelas mazelas da vida, mas ela sabe que o seu Deus está trabalhando por ela, ela sabe que o seu Deus está agindo por ela, aleluia. E avivamento, ela muda a causa da nossa igreja. Antes do avivamento, você se alegra nas coisas, depois do avivamento, você se alegra, aleluia, em Deus. Antes de nós termos o avivamento, nós precisamos de uma casa, de um carro, de qualquer coisa, de um namorado, uma namorada, não sei, para ser feliz. Mas depois do avivamento, aleluia, você passa a se alegrar nas coisas de Deus, aleluia. Você passa a se alegrar na presença de Deus. Porque há uma diferença de felicidade e alegria, meus irmãos. Felicidade é um termo humano, mas alegria é um termo espiritual. Felicidade é circunstancial, mas a alegria é supracircunstancial, aleluia. Felicidade se dá pelas realizações, mas a alegria se dá pela ação de Deus na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento é muito mais que um sorriso,
é a nossa alma louvar a Deus, é o nosso coração louvar a Deus, não importando as circunstâncias. Deus vai te vestir de alegria nessa noite. Eu saí de casa com esta palavra no meu coração: Deus vai te despertar e vai te vestir de alegria nessa noite. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, aleluia, uma unção para profetizar que Ele vai alegrar e te despertar a tua alma. O Senhor tem esse poder. Avivamento é, aleluia, despertamento, porque a Bíblia diz no livro de João, 1 João capítulo 5, versículo 19: sabemos que nós somos de Deus e o mundo inteiro já é no maligno. O original dessa palavra, já é, significa que já está dormindo. O mundo inteiro está dormindo, voltado, deitado no sono que o próprio diabo coloca nas pessoas. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo, ele é o Deus desse século, e ele cega todo o entendimento dos incrédulos. Então nós vamos ver que o mundo já é do maligno, está deitado, está voltado, todo o seu sistema está, não é que o diabo é dono, não, o sistema está predominando, o mundo, o diabo com o seu sistema está predominando. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim, que o diabo, ele é um dos principados, das potestades, ele atua nos sistemas, ele atua nos sistemas, fazendo com que as pessoas durmam e se percam no meio desse sono. Mas Deus está aqui para nos despertar, aleluia. Deus está aqui para nos despertar, assim como toda manhã você desperta, abre teus olhos, levanta, escova os dentes. Deus está aqui para dizer: ei, eu quero tirar essas escamas dos seus olhos, eu quero te dar visões, eu quero abrir os teus olhos para você veja a minha presença. Não é à toa que Deus nos trouxe aqui, irmãos, porque nós precisamos enxergar a presença de Deus. Essa expressão significa que o diabo está com o seu sistema no mundo sem Deus, e as pessoas estão submissas a eles, fazendo o que é mal, fazendo o que é errado. Mas somente aqueles que vencem, somente aqueles que têm a Deus, conseguem mudar a trajetória de suas vidas. Somente aqueles que têm a Deus conseguem vencer o diabo e os seus sistemas, conseguem, aleluia, vir com um copo de água e despertar, porque a água é a palavra, a água é a presença, conseguem despertar e se despertar, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele trabalha, irmãos, como um sequestrador. Aonde é que você leu isso? No livro de Lucas, pastor Luiz. Livro de Lucas, livro de Marcos, aliás, capítulo 3, versículo 27, vai dizer que o diabo, ele trabalha como um sequestrador. Ele é aquele valente que entra na casa, aleluia, e ele saqueia todos os bens, ele rende, coloca algema nas mãos, prende todas as pessoas, e ele saqueia, não deixa a pessoa sem um poder sequer de reação. Ele é um sequestrador, ele é esse valente. Mas eu louvo a Deus, porque, aleluia, o diabo até conseguiu ir no jardim do Éden, aleluia, tentar acabar, tentar render Adão e Eva, enganando, fazendo com que eles dormissem. Mas Deus matou o cordeiro ali, aleluia, e ele trouxe, aleluia, a libertação. Louvado seja Deus. Quando Deus mata o cordeiro, depois que Adão peca, ele vem trazendo uma libertação. Mas se não for o bastante, agora o inimigo ainda consegue atrapalhar os planos do povo. O inimigo ainda consegue atrapalhar todo o ser humano, todos nós que somos filhos. E ele vai fazendo com que nós viemos dormir e pecar, errar. Só que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, aleluia. Quando Ele envia o seu Filho unigênito, eu vou te trazer uma notícia boa, e você, aleluia, dê um glória a Deus por essa notícia, aleluia. Isaías 53, a Bíblia vai dizer que Ele deu o seu Filho unigênito, aleluia, que Ele deu o seu Filho, aleluia, para morrer, aleluia, e sobre Ele estavam os pecados da humanidade, aleluia. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ou seja,
todas as vezes que o diabo tenta te aprisionar, como o sequestrador da tua alma, aleluia, deixando você na ilusão, deixando você na depressão, com esta enfermidade, eu tenho te trazer esta notícia: Jesus foi no Calvário, Ele morreu na cruz para dizer: a partir de agora o laço é quebrado, a partir de agora a algema é quebrada, e eu vos liberto. O que diz? Que Ele levou sobre si, aleluia, as nossas enfermidades, as nossas dores. A tua depressão está lá, aleluia, a tua depressão, o teu mal, as mazelas da vida, está com Ele na cruz, foi morto com Ele, Ele veio, aleluia, o mais valente veio na casa, o mais valente veio na casa que era a terra, aleluia, para dizer para Satanás: aqui não, este povo, pastor Zé, já tem dono, este povo, aleluia, vai ser liberto pela presença do nome do Senhor Jesus. Cadê os libertos de Deus nessa noite? Deixa eu ouvir você dar um glória a Deus. Você é liberto. Se você é liberto, irmãos, glorifique a Jesus, porque nós somos libertos. Jesus veio na casa, amarrou o valente, porque Ele é o mais valente. Aleluia, Ele é mais poderoso do que o nosso adversário e seus exércitos. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor, aleluia. Ele é aquele que leva o oprimido à libertação, ao aflito, à cura da alma. Ele tem esse poder, louvado seja o nome do Senhor. Só Ele tem. Uma coisa que Satanás quer fazer, e que ele tem, a única coisa que ele tem, é a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, é a única coisa que ele tem. Ele não tem mais nada que é meu e seu, mas a mentira é dele. E o que esta ferramenta, ela é muito poderosa, porque a mentira, ela engana. A mentira, ela traz miragens. A mentira, ela cria fantasias no nosso pensamento, na nossa vida. E todas as vezes que ele vem com as suas mentiras, com esta arma fatal, ele nos prende. Quando eu e você caímos na mentira, quando eu e você caímos na fantasia de Satanás, nós estamos presos. Ele entra de novo na casa e lhe prende, fazendo com que você durma, fazendo com que você não tenha reações. E a Bíblia diz que ele coloca essas miragens, ele consegue fazer a nossa cabeça através das suas mentiras. É por isso que em Eclesiastes diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, porque esse óleo é a presença, é o Espírito Santo que está em nós. Ele tem que estar na nossa mente, a presença de Deus tem que estar na nossa vida, ela tem que estar no nosso coração, aleluia. Se ela estiver, irmãos, você irá vencer. E quando a Bíblia diz que ele tenta fazer a cabeça de um homem, de um filho, o filho pródigo, eu já vou caminhando para o fim. A Bíblia diz que o filho pródigo chegou uma certa vez ao seu pai e falou para o pai: pai, dá tudo que é meu, porque eu quero pegar agora e viver a minha vida dissolutamente, eu quero viver aí fora, no mundão. Não é possível que o diabo, não é possível que aquele filho pródigo, aliás, ele tenha tido essa ideia sozinho. Eu acredito que o diabo colocou uma fantasia de ele viver o mundo, de viver as coisas do mundo, porque ele faz isso. De nós queremos viver o mundo, viver os prazeres da carne, porque isso é o que já estava no coração dele. E ele sai, e ele vai para o mundo, ele gasta tudo que era dele, tudo que era do pai, tudo que era a tua herança, ele torra de uma forma dissoluta, torrando, acabando com tudo. O diabo havera escravizado o filho pródigo, o diabo havera, aleluia, escravizado aquele moço de uma tal forma, que ele agora se deparava comendo as mais misérias da vida, que era a comida dos porcos, comendo de pior, lá fora, comendo de pior. Eu vou abrir um parêntese aqui, e eu vou dizer para você nessa noite: lá fora não dá para você crescer, lá fora você perde, assim como o filho pródigo, mas aqui dentro você cresce, aqui dentro você está protegido, aqui dentro você tem a presença do Pai para lhe guardar, mas lá fora não. Só que agora, esse moço, a Bíblia vai dizer que ele estava dormindo espiritualmente. Aí vem a Bíblia e diz, o versículo de número 17, do capítulo 15 do livro de Lucas, que caindo ele em si, ele percebeu.
Deus havera despertado aquele moço, Deus havera despertado aquele jovem, mostrando para ele que só Deus era o caminho, que só Ele era o caminho. E ele até começou a pensar com ele mesmo, fala: meu Deus, na casa de meu pai eu tinha tanta coisa boa, na casa de meu pai eu tinha tanta comida, eu tinha tanta mordomia, e aqui eu estou vivendo as mais terríveis provações, vivendo a miséria, juntamente com esses porcos. A Bíblia diz que ele cai em si, e ele diz: agora eu vou ter com meu pai. Irmãos, é necessário ter muita coragem para sair da presença de Deus, mas tem que ter mais coragem ainda para confessar que está errado e vir de volta para a casa de Deus. Aquele filho, ele teve coragem em sair, mas ele teve mais coragem ainda. O meu coração se alegrou porque ele foi mais audacioso ainda, pastor. Ele foi mais ousado, pastora Miriam, mais corajoso quando decidiu voltar. Porque a nossa vida é assim. Nós temos que ter coragem para ver se nós estamos errados ou não, para admitir que estamos errados ou não. Pode ser que esta palavra aqui adentre no corações de algumas pessoas, e às vezes as pessoas não dão a mínima, às vezes as pessoas não dão tão crédito, mas Deus está dizendo: é necessário muita coragem para saber se está dormindo ou não. A igreja de Jesus no coletivo, eu estou falando aqui no coletivo, ela não quer, aleluia, Jesus não quer simplesmente que eu e você no coletivo, aleluia, eu só vou despertar se meu irmão despertar, se todo mundo despertar. Não, vai começar comigo e com você, vai começar com nós que estamos aqui no culto de quarta. Nós vamos despertar e vamos trazer um avivamento para aquelas outras pessoas. Deus precisa de mim e de você. Meus irmãos, que o Senhor possa falar no teu coração de uma maneira especial nessa noite, e dizendo: é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós nos despertarmos do sono. Avivamento é nós estar ativo na igreja, nos ministérios da igreja. Se você prega, prega. Se você canta, louva. Se você toca, toca. Deixa Deus te usar, aleluia, com esse avivamento, com tudo que você tem, com estas ferramentas que você tem, porque Ele precisa de você na terra, Ele precisa de nós. E uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 60, no versículo 1: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Todas as vezes que nós levantamos, logo nós enxergamos pela manhã um sol lindo, né? Pela manhã, é isso que Deus tem para nós. Se você for despertado por Deus nessa noite, você vai começar a ver o mundo de uma outra forma. Você vai ver o sol brilhando, você vai ver a presença de Deus de uma maneira fantástica, aleluia. Não se renda, não esteja na mão do sequestrador, que é o Satanás. Deus está aqui, esta palavra está sendo pregada, e Deus está dizendo: eu tenho libertação para as vossas vidas. Eu quero orar pela tua vida. Posso, pastor? Eu quero orar. Se coloque de pé, você que ouviu essa palavra. Irmãos, existe uma síndrome, a síndrome de Estocolmo. Eu não sei se você já ouviu essa síndrome, o que significa essa síndrome. A síndrome de Estocolmo, ela é uma síndrome que as pessoas caem na mão dos sequestradores, pastor Luiz. E quando ela cai na mão dos ladrões, daquelas pessoas que fazem o mal, ela não odia, ela começa a amar os seus sequestradores. Existe isso aí por aí fora. Muitas pessoas que foram rendidas, que foram alvos de assaltos, foram alvos de sequestros, de todas as coisas ruins, e quando ela cai na mão desses sequestradores, o sequestrador, ele não é uma pessoa que vem para escorraçar, não. Ele trata aquela pessoa, a vítima, bem. Essa síndrome faz com que o sequestrador trata aquela pessoa com educação, com simpatia. Mas independente, ela está sendo sequestrada. Assim estão muitas pessoas nos dias de hoje. Elas estão com esta síndrome.
elas estão sendo alvas do diabo, e elas estão amando a vida que estão vivendo. Para ela está muito bem, para ela está ótimo, não está judiando de mim, ele está me oferecendo água, ele está me oferecendo comida, mas está sendo sequestrado. Ele está colocando comida na minha boca, mas está sendo sequestrada, está sendo humilhada. O diabo está fazendo isso com muitas vidas. Sabe o que é isso? É o sono. É o sono. E Deus está dizendo: desperta, tu que dormes. Só eu e você sabe aonde nós precisamos ser despertados. Você que orava nas madrugadas e já não ora mais, eu quero lhe convidar para vir aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que está dizendo: Senhor, eu preciso ser despertado. Irmão, o próprio apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que caiu dos olhos dele as escamas, e ele enxergou a presença de Deus. Você que está ouvindo a voz de Deus e quer uma oração, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Sai do teu lugar que eu quero orar. Vem aqui no altar, porque Deus tem um milagre para a tua família nessa noite. O diabo está sequestrando a tua casa, o diabo está sequestrando a tua família, e eles estão dizendo: está muito bom, aqui está muito bom, mas nós estamos em guerra, pastor. Nós estamos em guerra, pastora. Nós vamos despertar, aleluia, a nossa vida primeiro, e vamos trazer libertação para os nossos. Vamos trazer a quebra de algemas para os nossos. Você que tinha um dom e quer dizer para Deus: Senhor, eu quero ser usado novamente. Cadê você, que eu quero orar pela tua vida aqui nessa noite? Irmão Rodolfo, esta palavra está queimando. Eu estou com vergonha porque eu tenho 20, 30, 40 anos de crente. Irmãos, Deus precisa nos despertar nessa noite. Deus precisa despertar a sua igreja. Aleluia, nós vamos orar. Você vai orar para si mesmo agora, e depois você vai fechar, colocar as mãos no seu coração e vai interceder pelos teus, porque Deus vai fazer uma grande obra nessa noite. Aleluia. Eu quero orar por você. Feche teus olhos, toda a igreja ore comigo. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu povo nessa noite, ó Pai amado, que ouviu a tua palavra, que ouviu, ó Deus, a tua voz. Senhor, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou falho. Ó Deus, eu sei que eu tenho as minhas limitações, assim como os teus filhos, mas o teu povo está orando, a tua igreja está orando, e o que Satanás quer fazer, ó Pai, é amarrar, ó Pai, a tua igreja, papai, fazer com que eles durmam espiritualmente. Mas nesta noite nós clamamos com uma alta voz e pedimos: desperta-nos, ó Deus, desperta o amor em nós, desperta o seu chamado em nós. Ó Pai amado, aqui eu oro pela tua igreja, sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre essas crianças, sobre os anciões da tua casa. Ó Pai, vem de encontro agora, venha despertando, venha trazendo libertações, venha, meu Pai, agora renovando, ó Pai, uma vez mais. Ó Deus amado, e onde tiver um crente, ó Deus, ó Pai, que está triste, que está, ó Pai, dormindo, vai despertando ele agora, vai despertando ele agora, vai trazendo de volta. Traga de volta a vida, traga de volta a vida, assim como o filho pródigo, ó Deus. Traga os familiares também para a tua casa, traga os familiares, ó Deus, ó Pai, aqueles que estão longe, desperta-os, ó Pai. Nós não queremos fazer aliança com o nosso inimigo, ó Pai. Nós estamos em guerra, e nós sabemos que ele está lutando para acabar, para destruir, para finalizar a tua igreja, mas só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ouça o barulho de vitória, receba a tua vitória nesta noite. Eu ministro uma vitória, eu ministro uma porta aberta, eu ministro um despertamento espiritual nesta noite. Ó Deus, ela vai conseguir orar mais, ela vai orar mais porque a depressão já foi levada, ela vai orar mais porque a opressão já foi levada, a ansiedade, ó Pai, a opressão do inimigo, ó Deus, Senhor, as enfermidades já foram levadas, e nada vai acabar com a tua igreja, Deus.
Nós ministramos sobre eles agora esta unção que despedaça o jugo. Eu profetizo, ó Pai, sobre a tua igreja, esta unção que despedaça o jugo, ó Deus amado, no nome de Jesus agora, vai trazendo a libertação, vai trazendo agora, porque o Senhor é Deus. Xarabacanaragasúbia. Você que está dormindo, não fala mais em língua estranha, Deus está dizendo: se renova nesta hora, se renova nesta hora, se renova nesta hora. A unção do Pai está na casa, a unção do Pai está aqui. Sinta a presença de Jesus nessa noite, sinta a presença de Jesus nesta noite, aleluia. Sinta a presença de Jesus, sinta a presença do Espírito Santo. Ele entra como valente hoje no meio dos teus, para mudar toda a circunstância das nossas vidas. O Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti em louvor e adoração. Não tem outro Deus como o Senhor, ó Pai. Não tem outro Deus como o Senhor, ó Deus. Amanagassúbia. Oh Espírito Santo, nós ministramos que ela vai ter força para orar, ela vai ter força para estar nos grupos, ela vai ter força, Pai, para contribuir para o reino, ela vai ter força para pregar o Evangelho, para falar do Teu amor, ela vai ter forças e forças. Em nome de Jesus, se renova nesta hora. Se a unção de Deus está neste lugar, dê um brado de glória a Deus nessa noite, glorifique a Jesus e aplauda ao nome do Senhor, aleluia.